Olá, oitavo ano, aula de História. Aula de História P8. Chegou a hora da última prova, não é? E quero deixar aqui meus parabéns aos familiares de vocês, que com muita luta e sacrifício propiciaram que vocês tivessem a oportunidade de estar finalizando mais um ano letivo, tá? Parabéns a essas pessoas que decidiram investir em vocês na fase mais complicada da nossa existência, tá certo? Um abraço, parabéns. E a nós aqui agora, revisão de história. Conteúdo do capítulo 14, página 258. Eu vou abrir aqui junto com vocês o livro. As primeiras décadas da República Brasileira. Quando Dom Pedro II é expulso do Brasil através de um golpe, não é? Porque república é coisa pública, e a coisa nesse primeiro momento não era pública, não é? O Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente, ele governava o Brasil como se fosse um quartel, não é? Então, ele era um presidente autoritário e que governava para poucos, certo? Então, nesse primeiro momento, é feita a primeira Constituição do Brasil, onde para se votar existia uma série de regras, por exemplo, analfabetos não votavam, policiais nem padres, e por aí seguia. Era um país dos ricos, certo? Após esse presidente, agora tem até um fato aqui que eu quero ver se cai na prova. Deixe-me ver. Após o Marechal Deodoro da Fonseca, vou colocar aqui para vocês daqui a pouco, vem o governo Floriano Peixoto, né? Esse governo foi o segundo governo, o governo do Marechal de aço, de ferro, conhecido por ser muito rigoroso, né? Nesse governo dele, houve a revolta da Armada. A revolta da Armada foi quando alguns militares marinheiros se revoltaram contra o governo do Brasil. O governo do Brasil, na época, era um governo do Exército. E a Marinha se sentia desprestigiada. Para vocês terem ideia, naquela época, a Marinha era formada por, vamos colocar aí 80%, 90% de pessoas muito pobres que iam para a Marinha para não passar fome. Então, os marinheiros, coitados, eles ficavam no navio e vocês têm uma noção, no navio naquela época existia o tronco e davam-se chicotadas nos marinheiros. Era uma punição para o marinheiro que não trabalhasse direito. Na verdade, os riquinhos que estavam comandando os navios, já chegaram para comandar, tratavam os muitos pobres como escravos e a escravidão nem existia mais, certo? E aí, naquela época, a Armada do Brasil, os navios de guerra, se posicionaram com canhões voltados para o Rio de Janeiro e disseram, olha, ou muda a maneira de tratar a gente ou vamos explodir o Rio de Janeiro. O presidente da época disse, vamos mudar, vamos dar atenção a vocês, que é isso, abaixa os canhões. Eles abaixaram felizes, quando desceram para negociar foram todos chicoteados e expulsos do Brasil. O presidente não cumpriu o prometido e a Marinha continuou a humilhar os marinheiros, certo? O governo era baseado no positivismo, onde acreditava-se que a solução para o país vinha de cima para baixo, né? O governo de heróis, ordem e progresso é um lema positivista. Nessa época, essa primeira república é chamada República da Espada, porque foram governados por 2 militares, inicialmente. E os militares usavam espadas naquela época de enfeite, né? Então, por isso, a República da Espada. Nesse primeiro momento, um fato marcante na economia foi Rui Barbosa e o encilhamento. Ele bolou um plano econômico onde o governo fabricou dinheiro para investir em novas fábricas, novos comércios que iriam gerar emprego. Porém, grande parte dos nossos empresários, ou fictícios empresários, receberam o dinheiro do governo e não colocaram os comércios para gerar emprego e renda. E sumiram com o dinheiro, outros acabaram com o dinheiro. E aí, todo país que fabrica muita moeda, vem a inflação. É um cálculo matemático. Por exemplo, o governo não pode fabricar dinheiro para construir uma ponte, fabricar dinheiro para construir uma estrada, porque
só pode ter em moeda circulando a soma das riquezas do país. Quando se faz mais dinheiro do que a soma das riquezas, os preços começam a subir disparadamente. É um cálculo matemático que não dá para a gente falar sobre ele, certo? Depois da República da Espada, veio a República das Oligarquias. Oligarquia está na prova, é governo de poucos, certo? Então, esse governo de poucos for um governo que, a partir de agora, vai ser o governo dos cafeicultores, né? Eu vou aqui pegar até uma linha aqui para vocês. Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Vencelaus Braus, Delfim Moreira, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes, Washington Luiz, todos grandes cafeicultores. Então, todos donos de fazendas, todos ricos oligarcas, donos de oligarquias. Então, República das Oligarquias. Essa política das oligarquias construiu a famosa política do café com leite. Como era isso? Minas Gerais lançava o presidente e governava, depois São Paulo lançava o presidente e governava. Rani, e os outros estados não faziam nada, porque Minas e São Paulo tinham a maior parte do eleitorado do Brasil. Então eles reversavam os presidentes até o dia que Getúlio Vargas chega e acaba com essa história. Mas aí é outra conversa, né? Para vocês terem uma ideia, como o Brasil nessa época era outro país, sempre foi um país desigual, sempre foi um país da repressão, né? E hoje é um país da repressão e um país onde as pessoas acreditam que tudo pode mudar, acreditando que possam vir heróis para salvar o Brasil. Esse é um pensamento positivista que vem daquela época. Hoje, se você perceber o lema do governo federal, é um lema positivista, certo? Na verdade, essa de esperar que heróis nos salvem, é o que muitas vezes a mídia propaga, é uma grande farsa, porque o Brasil só vai mudar de verdade quando os pequenos perceberem que a chave para mudar a sua realidade está em si próprio, está na sua união com outros pequenos, para que se tornem gigantes e possam vencer tudo aquilo que os atrapalham, tudo aquilo que os ferem, tudo aquilo que os fazem menor, tá? Nossa aula de história é assim, né? A gente sempre de vez em quando coloca essas críticas, porque a ideia é formar vocês cidadãos críticos e reflexivos. Gente, nesse curto espaço de tempo, eu citei aqui 8 questões da prova. Olha que coisa, né? E peço a vocês que abram um livro, assistam essa aula, leiam um livro, e eu tenho certeza que vão fechar a prova, tá certo? Abraço no coração, saudade, fique com Deus.